No tempo de Jesus, existiam dois grupos de pessoas que se destacavam dos demais, na concepção da maioria dos seres humanos da época. Eram os escribas e os fariseus. Dentro da ramificação dos fariseus, existia uma outra linhagem, a casta, por assim dizer, que eram os mestres da lei. E estes eram conhecidos por todos como sendo pessoas irrepreensíveis, pessoas que eram justas, plenas, honradas, nobres. Somente a presença de um mestre da lei ou a presença de um fariseu no meio das pessoas fazia com que todos andassem, como diz na linguagem italiana, pimpianeto, com muito cuidado, muito atentos, porque a presença de um fariseu ali no meio já fazia com que todos repensassem suas atitudes. Sabe que o que é interessante, se nós analisarmos friamente, era a percepção que Jesus tinha de um todo. E talvez na manhã de hoje você e eu somos convidados a reavaliarmos a percepção de um todo. Você há de convir comigo que sempre que um novo presidente do país é eleito, imediatamente ele começa um processo de selecionar aqueles que estarão auxiliando, a formar o seu governo. O secretário de Tesouro, o secretário de Estado, o diretor do Departamento de Segurança Nacional, o secretário deste, o diretor daquele setor e assim por diante. Há muitos cargos a serem ocupados e, obviamente, com urgência, partindo do princípio que imediatamente após uma eleição, isso acontece. Em uma escala menor, acontece também nos municípios, quando um novo prefeito assume e assim por diante. Mas, quando o Rei do Céu veio à Terra, ele começou o seu reinado. O que ele fez? Vocês sabem? Será que ele separou os setores? Será que ele, se sentou na encosta de uma montanha de frente para o mar, da Galileia? E ali ele começou a falar aos seus súditos. Só que o que impressiona é que, em vez de anunciar os membros do gabinete, para relações exteriores eu selecionei Pedro, para secretário do Tesouro, Mateus. Não, ele não fez assim. Ele começou a descrever como será o seu reino. E ele não enfatizou o que as pessoas sob o seu reinado fazem, mas aquilo que são. Querido, consegue entender que esta é a essência das coisas? Nós vivemos em um mundo atravessado porque as pessoas estão mais interessadas no que a outra tem e no que a outra faz. Mas o Mestre Jesus, quando aqui esteve, ele enfatizou, não deu muita atenção para que as pessoas do seu reinado pudessem fazer, mas o que elas são. E ele começou a relação dizendo: bem-aventurados pobres em espírito. Hoje, ter pobreza de espírito é insinuado como sendo fraqueza. Bem-aventurados que choram. E as pessoas dizem: chorar é fraqueza. Bem-aventurados humildes. E mais uma vez o ser humano associa a humildade à fraqueza nos tempos atuais. Note como a maioria é arrogante, jactancioso, prepotente. Importa o que tem, importa como se vestem, importa os carros que dirigem. Então, ser humilde é sinônimo de fraqueza na percepção atual. Mas o Mestre continuou dizendo: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Nos tempos atuais, queridos, o que temos vivido? Eu te pergunto, o que é que nós temos vivido nos tempos de hoje? Muitas vezes olhamos as injustiças deste mundo. Vemos as decisões políticas que grandes homens tomam, sentimos-nos injustiçados. E aí o Mestre diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça.
Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados os puros de coração, sendo que nos tempos atuais as pessoas que são consideradas puras são consideradas bobas, inexpressivas, inexperientes. Um dia desses eu conversava com uma pessoa muito querida para mim e ela me dizia, sabe que às vezes eu saio com minhas amigas e elas começam a conversar sobre assuntos, eu dou risada mas eu realmente não sei do que elas estão falando. E eu já tive relacionamentos e eu fico escutando elas falarem sobre coisas e eu penso, nossa, como eu sou boba. Eu não faço ideia do que elas estão dizendo. E eu falei, isso não é ser boba. Isso é ser pura. E o mestre nos lembra na manhã de hoje, bem-aventurados os puros de coração. Bem-aventurados os pacificadores. Quantos saem de casa pela manhã e se alguém os confronta no trânsito já é motivo de estresse? Se orgulham comentando com os outros, não, eu não levo desaforo para casa. Vocês já me ouviram falar disso outras vezes. Quem não leva desaforo para casa também não leva paz, também não leva alegria, não leva amor, harmonia. E o último tópico diz assim, bem-aventurados os perseguidos. Ser perseguido é ser bem-aventurado, queridos? Bem-aventurados os perseguidos. Olha só, que coisa extraordinária. E o mestre prosseguiu, e esse relato está lá na Percepção de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, a partir do capítulo 5, versículo 20, ele diz, pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Queridos, se as ideias anteriores já tinham surpreendido os ouvintes que estavam ali acompanhando o que o mestre estava a falar, essas certamente devem tê-lo chocado. Justos fariseus, justos mestres da lei, a mais elevada casta, mais justos do que eles, quem seria capaz de uma coisa dessas? Os fariseus ordenavam a vida meticulosamente em estrita obediência às regras escritas e não escritas da sua religião. E olha que lição preciosa. Jesus está nos dizendo que temos que fazer ainda mais, eles pensavam. Era tudo tão estranho. Para você ter só uma ideia, a lei dizia que você não podia carregar nada nos seus bolsos. Se você estivesse com gripe, você não podia levar um lenço no seu bolso, porque isso era errado de acordo com a lei. Mas aí o que eles faziam? Eles pegavam a roupa, costuravam o lenço ali de pendurado na roupa, e então esse lenço passava a ser parte da roupa. Chega a ser ridículo, eu sei, mas daí já não era mais errado. Para você ter uma ideia, eles tinham que dar uma quantidade de passos no dia de sábado. Vamos partir do princípio que eles poderiam dar apenas 50 passos. Então você calcula que você vai sair da sua casa e vai visitar uma pessoa para passar o sábado com ela. Só que você calculou mal. E quando deu 50 passos, falta ainda uns 10 passos para você chegar na casa da pessoa. E era 3 da tarde. Você tinha que sentar exatamente onde você estava, esperar o sol se pôr, para aí sim poder ir até a casa. Os escribas, os fariseus e os senhores da lei, eles seguiam à risca toda a lei. E Jesus vem e diz o seguinte, olha, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum vocês vão entrar no reino dos céus. As pessoas se apavoraram e disseram, meu Pai do céu, é impossível ser mais justo do que estes homens, porque eles sabem tudo. E eles se apavoravam. Como é possível fazer mais do que isso? E então Jesus vem e diz, queridos, é preciso ser, não
fazer. Seja, decida ser e não fazer. O Sermão do Monte, ele não é uma fórmula para governar uma cidade ou um estado, um país, não. Não se trata dos reinos deste mundo. Se trata do reino de Deus. Como as primeiras palavras de Jesus deixam claro, deles é o reino dos céus. Esse é um reino real, agora mesmo. Queridos, Jesus, ele reina aqui, em nossos corações, neste momento, em nossas vidas. Ele inverte a ordem das coisas, percebe? Pois a graça, não o poder, a graça é a base do seu reino. E hoje eu e você somos convidados a reavaliarmos a nossa existência, porque muitas vezes somos acometidos de um senso de justiça. Alguém passa por nós, estamos julgando. Oh, minha nossa, não acredito que aquela mulher está se portando desse jeito. Olha o comprimento da roupa dela. Oh, não acredito que esse cara fez essa quantidade de tatuagens. Deus não aprecia isso. Olha a postura daquele cidadão. E nós vamos nos tornando fariseus. Porque eu sigo as regras, eu não bebo, eu não fumo, eu não faço nada errado, eu sou santificado. Há muito tempo atrás, já existiam pessoas que pensavam assim. E Jesus veio nos lembrar de que esse não é o jeito certo. Bem-aventurado. Na manhã de hoje, o desejo do meu coração é que você possa olhar-se e ser observado como alguém que é bem-aventurado. Eu sei que talvez você tenha se aborrecido um pouquinho pensando, poxa vida, todas as manhãs eu gosto de ouvir este momento para ter uma palavra de conforto ao meu coração, talvez uma história que me emocione, e hoje foi tanta teoria. Não precisa ser assim. Hoje eu e você somos convidados para sermos, e o ser é prática. Sermos melhores, sermos um raio de luz, amor, sermos perseverantes, sermos bem-aventurado é. Que no dia de hoje, eu e você possamos ser vistos pelo céu como alguém que é bem-aventurado. Feche teus olhos, nós vamos conversar com Deus agora. Querido Pai do céu, quando olhamos para a justiça que o mundo profere, esses conceitos de legalismos que muitas vezes nos parecem inatingíveis, temos uma tendência, meu Pai, a pensarmos como é possível. É impossível, bem da verdade. Mas o Senhor entra em cena mais uma vez nos lembrando que nós precisamos aprender a sermos eficazes no que se refere à plenitude da essência. Hoje somos convidados a sermos bem-aventurados quando nos sentimos injustiçados, bem-aventurados porque choramos, bem-aventurados porque sentimos fome e sede de justiça. Que Tu possas nos guiar e nos proteger, e que acima de tudo possamos entender, Senhor, que nós vivemos nesta esperança, não pelas promessas, nós vivemos nessa esperança não pelo que vemos, não pelo que ouvimos. Nós vivemos nessa esperança, porque se Ele vive, então eu posso crer no amanhã. Se Ele vive, temor não há. E eu sei que o Senhor vive. Sou grato, meu Pai. Entrego esse dia em Tuas mãos, e que nosso viver possa ser para a Tua honra e Tua glória, hoje e sempre. Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida
vai